Boa noite, irmãos. É sempre um prazer estar com os irmãos para estudarmos a palavra do Senhor, né? E como já está se fazendo muita referência, estamos começando um projeto abençoado, temos certeza, um projeto que tem um objetivo muito poderoso e que convidamos você, que é nosso alvo. Nós somos também alvo do próprio projeto, porque a gente quer aprender mais e mais daquilo que a gente crê. E como dissemos, estaremos abordando doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nisto cremos, né? A gente crê em tudo que a gente estará abordando durante a temporada completa do projeto Nisto Cremos. E a Igreja Adventista sistematizou 28 pontos e nós chamamos eles de 28 crenças. Não que a gente acredite apenas em 28 coisas na Bíblia, mas porque são pontos cruciais, pontos de referência na Bíblia, pontos que trazem uma abordagem direita a temas que colecionam uma visão de muitos pontos que a Bíblia oferece. Então a gente sistematizou em 28 crenças. Estaremos abordando essas 28 crenças, não hoje. Hoje apenas abordaremos uma das 28 crenças. E as 28 crenças estão agrupadas em doutrinas. Não estaremos abordando uma doutrina completa, estaremos abordando apenas uma crença de uma doutrina, que é a doutrina sobre Deus. A doutrina sobre Deus comporta 5 crenças. A primeira crença é as Escrituras. Fizemos um esforço de modo a resumir para podermos trazer de forma pragmática aquilo que é o pensamento. Mas eu gostaria de começar com algumas definições. Como já introduzimos, fizemos uma certa diferençazinha entre doutrinas e crenças. Elas, em alguns contextos, vão ser sinônimas, mas aqui nós decidimos dar o fio de separação que às vezes ela apresenta. Doutrina, como vocês podem ver ali, vocês estarão me acompanhando, é definido como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político e religioso. E nós estaremos levando ela na vertente religiosa, né? Agora, crenças, então a crença vai ser a firme convicção e a conformidade com algo. A crença é a ideia que se considera verdadeira e a qual se dá todo o crédito. E como disse, estaremos abordando sobre a crença das Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras por quê? Existem muitos escritos que muitas outras pessoas, diferentes de nós, colocam no patamar da Bíblia. E eu vou partilhar com vocês algumas teorias, algumas ideologias que existem equiparada à ideologia que os cristãos têm fundamentadas na Bíblia. Sem crenças, sem doutrina, sem religião, só o homem, de certo que não faltaria a pergunta de onde a gente vem. Quem somos nós? Quem foi o primeiro pai? Quem foi que fundou a primeira... Essa pergunta é que faz com que as sociedades sempre busquem a resposta da sua origem. E em detrimento dessa pergunta, que seria autônoma em qualquer contexto onde há um ser racional, existiria, anulando Bíblia, anulando qualquer tipo de informação sobre a origem, não faltaria se levantar esse questionamento: de onde a gente vem? Por que existe planeta? Por que existe água? Por que existe o céu? Por que... Essas perguntas existiriam. Estaríamos numa encruzilhada sempre. Mas como disse,
vocês podem tentar imaginar e já sabem, a Bíblia sugere uma opinião, mas não é a única fonte que sugere uma opinião quanto à origem das coisas. Eu quero partilhar com vocês primeiro uma tábua que tem sido considerada a Enuma Elish, um poema de Gilgamesh. Essa tábua é de origem suméria, babilônica. Alguns estudiosos, eles chegam à conclusão, sugerem que essa tábua que contém essa informação, ela é datada num tempo antes os escritos de Moisés, mas ainda é conflituoso. Por isso alguns dizem assim, não, pela antiguidade dessa informação, então esse teor, essa ideologia seria a mais correta sobre a origem das coisas. Mas essa ideologia é um pouquinho engraçada para uma mente que já é cristã. Por quê? Ela explica que o mundo surgiu a partir de um deus, Marduk. Esse deus foi gerado por uma deusa, né? Mas a um dado momento, esse deus Marduk, estou a resumir já essa matéria ali, a um dado momento esse deus Marduk decidiu matar Tiamat, a pessoa que ele gerou. São escritos confirmados, arqueologicamente encontrados, antigos. Depois de matar esse Tiamat, dividiu o corpo em dois. Uma parte fez o céu, outra parte fez a terra. É interessante, né? E a pergunta, então, como é que surgiu o homem? Então, o homem, para ele, surgiu a partir de uma batalha típica que esse Marduk teve com um monstro. O Marduk matou o monstro e com o sangue desse monstro fez o primeiro homem. Essa é uma ideologia sumera, mesopotâmia. E certos povos dessa região acreditam acerrimamente que isso não é apenas um mito. Outros dizem, não, isso é um mito, mas por ser antigo há pessoas que acreditam, não, isso não é um mito. Isso é a mais correta narração da origem das coisas. Para essas pessoas, quando eles olham para si, de onde eu vim? Não, Deus Marduk é que criou. Como? Ele também tem essa narração. E existem lá várias fontes que querem e explicam, algumas antigas, explicam da origem das coisas, do porquê das coisas. Outra é os Anandangos. Eles também têm uma teoria, são povos, civilizações muito antigas. Eles dizem assim, o grande cacique, esse povo é muito ligado às origens indianas, né? Eles dizem assim, o grande cacique das regiões celestiais, como eles chamam, casou-se com sua mulher e lançou às infinitas águas turvas. Ela pediu ajuda aos animais marinhos para retirar um barro fundo do mar. O sol secou o barro e pôde instalar-se nele a mulher celestial, ou a grande mãe da terra. Depois dali surgiu tudo. Há uma teoria também dos maias. E os maias são muito famosos, né? Tem até filmes que se calhar vocês já viram que são teorias do povo maia, né? Aquele 2012. É teorias do maia, os cálculos de que o fim do mundo seria em 2012 e tudo mais. São uma civilização que recebe muito crédito, de cientistas principalmente. Eles dizem assim, olha, a origem do mundo é através do Deus Unabku. Eles assim, esse Deus Uno fez-se a si mesmo e criou o céu e a terra. Tomou terra e água, misturou-os e desse modo foi moldado o primeiro homem. Mesmo assim os maias consideram, né, os vários mundos que haviam sucedido, a que cada um deles se acabou em consequência de um dilúvio. É que maior parte, se tivéssemos tempo de dar mais detalhes para cada uma dessas teorias, quase todas elas têm algo parece que semelhante.
Parece que uma é a história mal contada de outra. Elas unem-se sempre. Essa ideia de que misturou água com barro, para você cristão pode se calhar, é que tipo só o diabo é que estragou uma coisa, né? Tentou fazer isso. As ideias surgem por ali. Mas existe a Bíblia. A Bíblia surge também da sua opinião. Mas diante de muitas teorias, será que a Bíblia está a falar a verdade? Essa é a pergunta que muitos fazem. Você pode não fazer, porque se calhar você já crê na Bíblia. Mas será que a Bíblia fala a verdade? E por que não os sumérios? E por que não os anandongos? E por que não os maias? Eu só selecionei algumas teorias. E por que não aquele? Por que acreditar na Bíblia? O que a Bíblia diz? Por quê? Essa é a pergunta. E por que você acredita na Bíblia? Talvez eu estou querendo assim, mas posso me enganar. Estou querendo que a maior parte de vocês acreditem na Bíblia. Por que você acredita na Bíblia? Nós cremos na Bíblia, os Adventistas do Sétimo Dia. Nisto cremos. Por que nós acreditamos? E eu selecionei aqui algumas das razões que nós Adventistas temos para crer que a Bíblia é a mais real e verdadeira fonte de informação sobre a origem das coisas. O primeiro a considerar seria a honestidade da Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. Primeiro, a honestidade da Bíblia. Se a Bíblia fosse um livro cujos escritores queriam apenas mostrar o sucesso das suas sagas, a Bíblia não iria conter histórias que têm essa vertente, dolorosamente honestas. Dolorosamente honestas por quê? Porque às vezes até essas histórias fazem com que alguns céticos olhem para nós e dizem, olha para a Bíblia, vocês acreditam na Bíblia? Siga Salomão, né? Pegam uns pontos assim, mais horrorosos da Bíblia e tudo mais. Olha que a Bíblia fala de Moisés, um líder que a gente estima, mas também acentua os lados negativos que Moisés apresentava. O líder do povo de Israel na peregrinação, no êxodo do Egito para Canaã, foi aquele que antes de fazer isso, matou um homem e fugiu. É aquele que tinha umas certas fobias, tinha medo de enfrentar. A Bíblia apresenta muitos pormenores. A honestidade desse livro é um indício para começarmos a descartar a possibilidade de que alguém escrevera apenas para render, né? Poderíamos usar esses termos. Apenas para impressionar. Não. É um conjunto de realidades nuas e cruas. Esse é um elemento importante a considerar. Outro elemento seria a sua precisão. Ou melhor, a sua preservação. Vocês já ouviram falar dos manuscritos de Mar Morto? Já, né? Existem muitos manuscritos, muitos papiros da Bíblia espalhados no mundo. É um livro a sua preservação é muito extraordinária. Por quê? Existem muitos papiros antigos repetindo a mesma coisa, fazendo cópia. Isaías aqui, um papiro aqui antigo, de 2.000 anos para trás, 4.000 anos para trás. Vão lá para outro lado da Mesopotâmia, encontram o mesmo artigo, né? Com a mesma história. E tem uma diversidade de papiros e arquivos lá, contando a mesma história, da mesma forma que formam os textos bíblicos canônicos. Diferente desse livro, não existe um com tantos arquivos antigos concordando com a mesma coisa assim. Aquela placa de Enuma Elish dos Sumérios só tem uma.
E tem algumas descrições rudimentares por ali à solta, mas não há uma exaustão de elementos, de textos de um livro quanto os papiros antigos que a Bíblia tem. A unidade da Bíblia. A unidade da Bíblia é algo muito interessante. E essa é uma das coisas que chamou a atenção daquela amiga que eu vos falei. Ele leu a Bíblia, ele depois conseguiu perceber que eram mesmo 40 autores diferentes, que escreveram em tempos diferentes, cerca de 1600 anos. E ele depois entendeu que no período intertestamental, que se chama os períodos dos Macabeus, que é o período de Malaquias para Mateus, que são muitos anos, foram cerca, alguns falam 200 anos, outros falam 400 anos, mas esse todo o período não fez com que a unidade do texto bíblico fosse atropelada, de Gênesis até Apocalipse. É uma unidade incrível. E cada escritor escrevendo no tempo dele, na realidade dele, do contexto dele. Mas João concorda com Moisés, no Gênesis. O cara que viveu lá cerca de 3.000 anos atrás, antes dele. É uma unidade extraordinária. E nas entrelinhas da Bíblia você consegue ver que há uma mente, há uma ideia a influenciar todos. Por isso todos acabam tendo uma sincronização extraordinária. A unidade da Bíblia é um dos elementos também extraordinários. Sua veracidade histórica e geográfica. E eu pus esse exemplo aqui, que há nomes de mais de 40 reis diferentes, de diferentes países, mencionados na Bíblia, e que arqueologicamente são comprovados, para além de muitos outros artefatos que a Bíblia cita e que a arqueologia, a história comprova. Eu digo assim, precisamos da fé para acreditar no conteúdo bíblico, mas racionalmente é a melhor fonte que existe para dar resposta às perguntas que o ser humano tem. E as pessoas honestas acabam concluindo sempre isso. Quando olham para a teoria da evolução, olham para as placas sumeras, olham para olham para os maias e olham para a Bíblia, isso é muito mais lógico acreditar na Bíblia. Tem mais lógica acreditar na Bíblia. Diante de todas as fontes, humildemente, de forma racional, é mais lógico dispensar outras fontes e acreditar na Bíblia. Por esses aspectos todos que se reúnem. Outra é sua validação quanto Cristo. Essa já é a autorrevelação, a própria Bíblia falando de si, O próprio Cristo dogmático da Bíblia, ele é aceite na história. O Cristo histórico existiu, anulando a Bíblia, pegando artefatos históricos, a história aceita que houve um Cristo, que a gente acredita. É uma coisa extraordinária. E esse Cristo que a história acredita, os Jesus históricos, que nós sabemos e temos também como Jesus dogmático, Jesus da Bíblia, que é um Deus, ele próprio fez referência à Bíblia. Outra, sua exatidão profética. Esse é um elemento extraordinário. As profecias bíblicas, elas se cumprirem de forma pragmática e no tempo. E em todo o tempo. Não há tempo cuja raça humana viveu, depois dos textos bíblicos, onde as profecias bíblicas falharam. Ele é um livro muito atualizado, é um livro para todos os tempos. E para todos os tempos a Bíblia fala coisa que acontece. E para nós ainda mais, Para nós, o povo do fim, temos uma exaustão desse elemento. Uma exatidão das profecias bíblicas se cumprindo no nosso tempo.
Antes dos terremotos terem o impacto que tem, a Bíblia já falou. A queda das estrelas, a Bíblia já falou. E inúmeras coisas que a Bíblia já falou, elas aconteceram. É racional também aceitar na Bíblia. Para mim, é a fonte mais lógica de se acreditar que dá resposta, tenta dar resposta às coisas. Sua sobrevivência. Olha, a Bíblia sofreu muito. Não há um livro que sofreu mais embates que a Bíblia, mas ainda assim prevaleceu. Não há um livro assim. Na Idade Média, a Bíblia é o livro. Sofreu perseguição, tentou se apagar a Bíblia, mas ela prevaleceu. Isso ainda só dá crédito de que há uma força superior, né? Protegendo, porque é uma carta desse ser superior para a raça humana. As Escrituras Sagradas, nisto cremos. Nós adventistas cremos nas Escrituras Sagradas. Nós entendemos que não existe uma fonte mais fiel e verdadeira para explicar ou para responder às perguntas do ser humano. Nós cremos que a Bíblia é essa fonte mais ideal. Nós cremos que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo poder do Espírito Santo. Todos esses aspectos nos fazem nunca duvidar de que a Bíblia tem uma fonte sobrenatural. Amém? A Bíblia tem uma fonte sobrenatural. E a gente crê nisso. E por isso, todo o conteúdo nela encontrada, nós acreditamos que homens santos de Deus foram inspirados a arquivar. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso. E olhando para as razões que nos fazem crer, concordamos com essa revelação bíblica, aí dentro da Bíblia. Não podia ser outra coisa senão o Espírito Santo a mover estes homens para desde Gênesis e Apocalipse concordarem. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu deixo uma das razões, tem muitas razões. A última razão, por que acreditamos na Bíblia? Por causa do seu poder para mudar vidas. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia é extraordinária. E Hebreu diz assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mesmo, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tal como vimos nos testemunhos, existem no mundo exaustão de testemunhos de vidas transformadas. E eu convido você a ler esse livro. Não é um livro melhor do que a Bíblia. Infelizmente, até nós cristãos que já acreditamos na Bíblia, não passamos tempo a ler essa Bíblia. Olhem, meus irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário. E porque Deus, através dele, fala para nós, não poderia ter receitas extraordinárias para mudar de vida. Não podia ter outra fonte de receitas assim. E para terminar, eu quero trazer um vídeo curto para vocês, que fala dos efeitos
da Bíblia na mente. Eu gostei muito desse vídeo, é muito extraordinário. Os efeitos da Bíblia na mente. Olha, prestem atenção, né? São estatísticas, são estudos que foram feitos. É aqui. Põe o microfone sair. É um vídeo de menos de 3 minutos, 2 minutos e tal. Olhem, um extraordinário. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, e se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Amém? É extraordinário, né? Esse livro é divinal. É Deus que doou para a raça humana. Leia mais a Bíblia. É bem-aventurado aquele que lê a Bíblia. E a própria Bíblia fala de si assim. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta... Vamos ler a Bíblia, jovens. Eu repito sempre uma estatística que eu tive contato em 2013. Dizia que a geração que lê a Bíblia está a passar. Os nossos primórdios antigos liam mais a Bíblia do que nós. A gente, se pudéssemos aqui ser sinceros, quantas vezes a semana passada você leu a Bíblia? Alguns nem uma vez, outros uma vez, outros 2 vezes apenas. E dispensam a Bíblia, meus irmãos. E às vezes nós sofremos situações... Olha, essa estatística é interessante, né? Tem problema com pornografia? É até aprovado cientificamente que se você ler muito a Bíblia, esse problema cai. É extraordinário. Vê lá. Isso não é de homem. É de total inspiração divina. Que o Senhor abençoe. E para as outras temporadas eu quero convidar meus amigos, meus irmãos. Comigo estaremos com toda a doutrina sobre Deus, né? E no próximo estudo estaremos falando da criação. É algo muito extraordinário. Tudo já baseado na Bíblia. Todas as doutrinas que virão baseadas na Bíblia.
E se você, as visitas convido para esse dia, depois vão meter ali o calendário dos dias. Que o Senhor abençoe a todos nós. Boa noite para todos. Obrigado, irmão pastor. Eu queria que a igreja fizesse um voto agora, muito antes de passarmos pelas perguntas e respostas. Quantos, a partir de hoje, passarão a ler a Bíblia? A partir de hoje. Quem vai ler, não coloca a mão no ar. Quantos que a partir de hoje tomam a decisão de ler a Bíblia? E Deus estará desistando nos colocarem a mão no ar. Quantos? Amém. Sabe que o melhor compromisso, e o compromisso também perigoso, é com Deus.